Olá, boa noite, irmãos. Uma alegria nessa noite mais uma vez nos reunirmos para aprender um pouco mais aquilo que diz respeito ao nosso culto público, uma vez que nos últimos meses nós temos falado aqui no Palavra Reformada a respeito disso. Hoje nós vamos participar desse momento pensando um pouco sobre o culto como adoração e serviço. É o tema dessa noite. Eu espero que você já esteja preparado, se acomodado aí em sua casa, para que a gente entenda um pouquinho mais desse título aqui, desse tema dessa noite. Não é difícil nós relacionarmos as palavras adoração e serviço com o culto, uma vez que na maioria das vezes nós entendemos que adoramos e servimos a Deus somente quando nós estamos na igreja. Isso é uma realidade em nossas vidas. E o ambiente restrito, então, o prédio, a igreja, essa construção, na verdade, não é o único lugar que nós temos para adorar e servir o nosso Deus. Em alguns momentos, no Palavra Reformada, nós já observamos isso. Nessa noite nós falaremos um pouco sobre isso, da importância da adoração, da importância do serviço, porque quando nós nos reunimos como igreja, é isso que nós estamos fazendo em comunidade. Mas em nossas reuniões, os nossos cultos, então, nós temos a condição de, como comunidade, adorarmos e servirmos a Deus juntos. A afirmação de que para o cristão todo lugar é lugar de adorar e servir a Deus é verdadeira, independente do lugar onde você esteja. É para isso que o nosso Deus nos chamou, para que sejamos adoradores dele, para que o sirvamos, independente de onde estivermos. Dessa forma, o culto público, então, se torna o reflexo de uma vida de adoração ao Senhor. É nos momentos de culto público, seja às quartas-feiras, seja aos domingos ou qualquer outro dia que nós nos reunimos, é o momento de expressar aquilo que já tem acontecido em nossa vida. A semana de adoração, nós iremos então celebrarmos juntos presencialmente no domingo ou em qualquer outro dia desse. Geralmente, nós somos induzidos a ligar a palavra, por exemplo, serviço, que faz parte do tema nosso nessa noite, com aquilo que a sociedade nos ensina. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós percebemos um erro, principalmente com esse termo, o termo serviço. Ele se torna algo de barganha. Nós utilizamos esse termo e sempre vem em nossa mente que à medida em que nós servimos, nós recebemos algo em troca. O fato é que a adoração e o serviço na vida de um cristão, ela caminha lado a lado. Caminham juntas naquilo que Deus nos chamou. Então, adorar e servir faz parte do mesmo processo. A pergunta que nós ouvimos constantemente, e talvez você já tenha percebido isso, é o seguinte: quanto que eu ganho? O que eu ganho com isso? E quando nós olhamos então para um contexto de igreja, para um contexto da nossa comunidade, isso não pode vir em nossa mente. Essa é a fala, essa é a questão, essa é a pergunta que o mundo nos faz. O aculturamento desse termo serviço fez com que uma parte importante dos cristãos deixassem de desfrutar da bênção que é servir. Olha a importância de ouvirmos uma afirmação dessa. Com o tempo e à medida em que nós somos inseridos dentro da sociedade, nós perdemos a percepção do significado dessa palavra, do serviço. E então, nessa noite, nós olharemos aqui no Palavra Reformada, nós teremos a condição de avaliarmos se de fato o culto que nós temos prestado a Deus tem sido uma das maneiras de adorá-lo e servi-lo. E tudo isso de acordo com a sua palavra. Essa é a avaliação que eu espero que você faça aí na sua casa durante a semana que temos pela frente. O culto público, então, faz parte da nossa adoração pessoal a Deus. É um dos momentos onde nós temos a possibilidade de adorar a Deus. Quando falamos em adoração, dificilmente nós pensamos nessa palavra da maneira correta. E olha só que interessante
o significado de adoração. Acompanhe comigo. A adoração, ela não está ligada à variedade de experiências e impressões que teremos na igreja, mas à reação ativa que expressa a dignidade de Deus. Adorar, então, significa atribuir valor, mérito a alguém ou a alguma coisa. E olha, quando nós olhamos nessa segunda parte dessa frase, de que adorar significa atribuir valor, mérito a alguém ou a alguma coisa, nós percebemos que existe um perigo aqui, porque facilmente nós colocamos algo no lugar de Deus em nossos corações. E aí então nós caímos naquilo que a palavra de Deus trata como idolatria. Adoramos outras coisas no lugar do Criador. E é dessa forma que a Bíblia trata essa questão, só que agora então quando nós olhamos para essa relação Deus e homens, né, Deus e os homens, nós chegamos à conclusão que adorar a Deus é atribuir a Ele mérito supremo, pois somente Ele é digno de louvor e de ser servido. A pergunta que eu faço nesse início para nós tem sido essa maneira como nós temos olhado para o culto público, quando nós saímos de casa para vir ao culto, é dessa forma que nós temos vindo até a igreja, para junto dos nossos irmãos cultuarmos a Deus, ou o propósito de sairmos de casa tem sido outro. Na medida em que os estudos foram seguindo até aqui, eu acredito que você, se tem acompanhado a nós nesses momentos, você tem percebido da importância de nós entendermos quem nós somos, mas também e principalmente quem Deus é. E como nós vimos aqui, Ele é aquele que é digno de louvor e de ser servido. Olha o que o salmista diz lá no Salmo 96, o verso 7 e 8, ele diz assim: deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. O que esses versos estão querendo nos dizer é que Deus precisa ser o alvo da nossa adoração, que Deus precisa ser o alvo do nosso serviço. É a Ele, então, que nós servimos quando participamos de um culto público. Quando nós refletimos sobre o propósito de adoração e do serviço cristão, nós lembramos de que Deus é digno de adoração e de que nós não somos. Percebe comigo a dificuldade que nós temos hoje, por exemplo, de observar o que tem acontecido em alguns contextos, onde Deus sai de cena e o homem toma o lugar dele. Aquilo que os estudiosos chamam do culto onde o homem é o centro, o culto antropocêntrico, eles falam. Então nós observamos nas Escrituras que homens do passado também tiveram dificuldade com relação a isso. João, lá em Apocalipse, por exemplo, capítulo 22, os versos 8 e 9, ele precisou ser advertido pelo próprio anjo a respeito da sua rapidez em substituir Deus no altar de sua vida. Os versos dizem assim para nós, o verso 8 e 9 de Apocalipse 22. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Olhe a seriedade desse trecho das Escrituras, dizendo que, de fato, o homem é capaz de construir ídolos em seu coração e de substituir Deus facilmente em suas vidas. Mas olha o que o salmista, na realidade o profeta Isaías diz lá em Isaías 48:11, quando ele diz, não darei, Deus falando, não darei minha glória a um outro Deus. O fato é que Deus deseja que o adoremos de maneira sincera, a qual o servimos em todos os aspectos da vida, tanto pessoal quanto coletivo. Todos os momentos, irmãos, nós temos a condição
de adorarmos o nosso Deus. Todos os momentos nós temos a condição de servi-lo em adoração. Esse é um assunto super importante para pensarmos. Tudo então em nossa vida deve ser um ato de adoração. E tudo que como igreja fazemos precisa ser para a glória de Deus. Nas aulas anteriores nós observamos alguns elementos do culto. Na 10ª aula que nós tivemos, nós falamos sobre dízimos e ofertas, inclusive esses momentos. São momentos onde Deus é adorado, onde nós temos a possibilidade, a oportunidade de trazer aquilo, o pouco do muito que Ele tem nos dado. E olha comigo o que esse teólogo nos diz aqui, John Stott, ele diz o seguinte, que a verdadeira adoração, como serviço cristão, é a mais alta e nobre atividade da qual o homem, pela graça de Deus, é capaz de realizar. Entendem como esse estudioso ele trata aqui de que, inclusive para servir o nosso Deus, para adorar o nosso Deus, nós dependemos da graça de Deus. É Deus quem nos capacita, é Deus quem nos encoraja, e é Deus o merecedor dessa adoração. Por isso, então, Ele prepara todas as coisas nos seus moldes para que nós, uma vez obedecendo a Deus, adorando a Ele em obediência, possamos, então assim, servi-lo. Porque Deus, então, é digno e quer ser servido e adorado, tudo em nossos cultos precisa ser planejado e feito não para chamar atenção para nós e nem para trazer glória a nós, mas sim para agradar a Deus e a levar as pessoas a pensarem nele. Mais uma vez aqui surge aquela pergunta, tem sido dessa forma então que nós, à medida em que nós participamos do culto público, do culto com a nossa comunidade, tem sido essa a disposição que nós temos tido? É nele que nós estamos pensando? Por que é importante pensar nisso? Porque geralmente, irmãos, nós demoramos muito para nos atentar nessa realidade. Chegamos, às vezes, em alguns momentos no culto e nos dispersamos e esquecemos que o que está lá fora precisa ficar lá fora, porque esse momento especial, quando nós estamos em comunidade, é o momento de pensarmos nele, de pensarmos em Deus. Olha então a importância de nós fazermos essa avaliação frequentemente. Nessa forma que nós temos cultuado a Deus. Então as músicas, as orações, as contribuições, a nossa participação na ceia precisam apontar, precisam indicar ao nosso Deus. A adoração e o serviço cristão só fazem sentido se tiverem o propósito de glorificar a Deus. Deus, dessa forma, nos dá o direito de servi-lo e adorá-lo no culto público e ainda nos permite desfrutar de outros benefícios da adoração genuína. E é isso que nós vamos observar agora. Deus nos permite alegrar-se nele. O Salmo 84, o verso 1, 2, o 4 e o 10 nos fala sobre isso, mas antes eu queria trazer um outro versículo, lá de Salmo número 16, o verso 11, que diz: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. E agora então, no verso que está citado aí, no nosso slide, o Salmo de número 84, verso 1 e 2, o 4 e o 10, a palavra diz assim, olha o que o salmista nos diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Percebem a alegria do salmista? Percebe que ele está desfrutando de algo que é possível a nós hoje, de nos alegrarmos em Deus.
O culto é para a glória de Deus, e quando então servimos a Ele com os nossos ouvidos, com a nossa atenção, com a nossa disposição em conhecê-lo, nós somos contemplados com a alegria em estarmos com Ele. Deus nos dá o direito de servi-lo e ainda nos permite desfrutar de um outro benefício da adoração verdadeira. Deus se alegra em nós. Sofonias, capítulo 3, verso 17, nos diz isso. Mas antes, olha aqui, a verdade de que quando estamos demonstrando amor e reconhecimento a Deus através do serviço e da adoração, descobrimos que estamos trazendo alegria e prazer a Ele. Olha a riqueza dessa informação para nós. Deus se alegra e tem prazer quando nós o servimos e o adoramos da maneira correta. O profeta Sofonias falou a respeito disso, lá no verso 17 do capítulo 3. Ele diz: o Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Nós observamos aqui rapidamente 2 benefícios ao adorarmos a Deus e a servirmos a Ele genuinamente, de maneira verdadeira. Mas nós temos outros benefícios da adoração verdadeira e do serviço verdadeiro, genuíno. Porque nós podemos, o quê? Nos aproximarmos de Deus com confiança. Embora não podemos vê-lo com os nossos olhos, nesse momento nós sabemos que de fato estamos na presença dele. Todos os dias, irmãos, nós estamos diante de um Deus que não dorme. Talvez você já tenha tido contato com esse verso nas Escrituras, mas olha que bacana aqui o autor de Hebreus expressando essa realidade. No capítulo 12, o verso 18 ao 24, é um trecho um pouco longo, mas acompanhe comigo, porque ele está dizendo justamente isso. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhe fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Deus nos permite, uma vez que nós o adoramos de maneira verdadeira e o servimos dessa mesma forma, Ele nos permite aproximarmos dele com confiança, mas Ele também nos beneficia. À medida em que nós o adoramos e servimos, é mais ou menos que em resposta àquilo que nós apresentamos, Ele também se aproxima de nós. Então, se há pouco nós falamos que nós temos o privilégio, não é, de aproximarmos dele, agora é a vez dele aproximar-se de nós. Olha lá comigo, os versos 4, capítulo 4, verso 8 de Tiago. Deus, por sua graça, nos permite oferecer algo que lhe agrade e em resposta vem na nossa direção. Tiago nos diz isso. Tiago 4, 8 diz assim: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Esse é um dos benefícios que nós recebemos da parte de Deus ao termos esse privilégio novamente de cultuá-lo, de adorá-lo com as nossas vidas diárias, mas quando nos reunimos também no culto. Mas nós temos aqui um outro benefício diante de tantos outros que nós poderíamos trazer aqui para você nessa noite, mas o último deles que eu gostaria de citar é aquele de que
ao aproximarmos de Deus para adorá-lo, para servi-lo, nós somos edificados por Ele. Lá em Hebreus nós vemos isso, capítulo 4, verso 16. Deus nos fortalece na fé e ao nos achegarmos a Ele, recebemos misericórdia e encontramos graça para ajuda em momento oportuno. É isso, então, que o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 16, nos diz. Possivelmente, nós encontraríamos vários outros benefícios da adoração e serviço cristão genuíno. No ministério de Jesus, nós encontramos alguns relatos de pessoas que se aproximaram dele desejosos em adorá-lo de verdade, em reconhecimento de quem era Cristo. Mateus 26, do 6 ao 11, traz para nós um relato que vem para fechar esse nosso entendimento. A Bíblia diz nesses versos de Mateus 26, do 6 ao 11, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Eu queria pensar com você nesse verso, nesses versículos que nós falamos aqui, que nós observamos aqui um culto público. E nesse culto público realizado na casa de Simão, o leproso, nós vemos os discípulos com dificuldade de honrar e agradar ao Deus homem Jesus que estava ali no meio. Apesar de terem presenciado e desfrutado de grandes bênçãos ao caminhar com Cristo durante o seu ministério terreno, eles não conseguem honrá-lo em vida. O texto, então, nos aponta uma mulher, e essa mulher surpreende os discípulos com atitude reverente diante de Jesus. Ela entendeu quem estava diante dela. Isso nos indica que o culto só agrada a Deus se ele for tudo para aqueles que dizem ser seus servos. Percepção dessa mulher na passagem bíblica trouxe conflitos na cabeça dos discípulos. Afinal de contas, aquilo que ela derramou aos pés de Cristo, o perfume muito caro, poderia ser usado em prol de outras coisas. O fato é que, quando Jesus é o centro de nossas vidas, o alvo da nossa adoração, nós não medimos esforços para honrá-lo. Nós não medimos esforços para servi-lo. Um servo serve de acordo com a vontade de seu senhor e não de acordo com a sua própria vontade. Por mais que o conceito de serviço esteja manchado pela sociedade capitalista que vivemos, nós percebemos que para o cristão a melhor posição para se estar é submissos ao seu Senhor. Deus nos chamou para adorá-lo servindo. A pergunta para nós, mais uma vez nessa noite é: de que maneira nós temos feito isso individualmente quando não estamos na igreja, mesmo sabendo que somos igreja onde estivermos? Outra pergunta para a nossa reflexão é: de que maneira nós temos feito isso quando estamos na nossa comunidade? Eu venho com essa disposição de casa para servir a Deus e para adorá-lo? Que precisa ficar guardado em nossa mente e ser aplicado em nossa vida é que um servo só serve se ele adora servindo. Queria de verdade que, se você pudesse guardar essa frase na tua mente, guarde-a. Ela será super importante à medida em que os dias passam, à medida que você progride na caminhada da fé. Em nossa vida, o que importa eu entender a respeito do conceito de servo é que um servo só serve se ele adora servindo. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite e nos faça enxergar que existe um caminho melhor
do que talvez aquele que temos adotado até aqui. O significado de cristão, quando nós olhamos os estudiosos falando, significa pequenos cristos. E se de fato nós imitamos a Cristo, precisamos considerar quem Ele é para podermos adorá-lo e servi-lo. Cristo é aquele que, mesmo sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse o entendimento que, iluminado por Deus, Paulo teve ao escrever na carta, esse trecho na carta aos Filipenses. Adoração é tudo o que nós somos respondendo à realidade de quem é Deus. Eu gostaria de encerrar com o último versículo. Nós lemos muitos versículos nessa noite. Depois eu peço a você que reflita a respeito deles no seu devocional, no momento seu íntimo com Deus. Mas o último versículo que eu quero recordar com vocês, porque eu tenho convicção de que em algum momento você já leu esse versículo e talvez tenha tido lutas para poder aplicá-lo. Mas olha a verdade desse verso. De Colossenses capítulo 3, o verso 23 e 24, a palavra de Deus diz assim: tudo quanto fizermos, que façamos de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberemos do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Jesus a quem estamos servindo. Irmãos, o culto, ele é uma bênção. Nos reunirmos, publicamente e junto da nossa comunidade, junto dos nossos irmãos, é uma bênção para as nossas vidas. Mas ele é feito para o nosso Deus. Que essa seja uma realidade em nossa vida. Que Deus nos ajude a adorá-lo e a servi-lo da maneira que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra e que nós desfrutemos de tantos outros benefícios, além daqueles que nós citamos aqui nessa noite. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana pela frente. Um grande abraço.